Abramos nossas Bíblias, meus amados, em Atos capítulo 9. Estamos encerrando hoje esta série sobre as qualidades de um discípulo autêntico. E hoje desejamos compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos então ao início de tudo, a sua experiência de conversão, Atos capítulo 9, a partir do verso 1, os irmãos encontrarão o texto que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos sobre Saulo, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, com o apóstolo Paulo nós aprendemos algumas qualidades de um discípulo autêntico. Paulo, na sua geração, com certeza foi um dos discípulos que mais conduziu outros discípulos a Jesus. Foi um instrumento de Deus nas suas mãos para que o seu evangelho pudesse ser pregado em tantos e tantos lugares. Foi um missionário, foi um servo de Deus que se colocou à disposição de Deus para servi-lo. Foi um instrumento de bênção que impactou a sua geração e impacta ainda hoje o mundo cristão através do seu exemplo de vida e também das suas cartas, das cartas que Deus inspirou o seu coração a escrever, e elas estão em nossas mãos hoje e ainda hoje nos edificam,
fortalecem a nossa fé e a nossa caminhada com Jesus. Bem, que qualidades são essas de um discípulo autêntico que podemos encontrar neste apóstolo precioso do cristianismo? Eu gostaria de destacar, meus irmãos, que discípulo autêntico é aquele que tem uma experiência de conversão. Discípulo autêntico é aquele que tem uma experiência de conversão ao Senhor nosso Deus. O que era Paulo antes da sua experiência com Deus? O que era Paulo antes da sua conversão? No capítulo 7, nós vimos domingo passado que Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo consentia na morte de Estevão. No capítulo 8, verso 3, você pode abrir a sua Bíblia, voltando algumas páginas apenas atrás, Atos 8, verso 3, a palavra de Deus vai nos dizer que Saulo queria destruir a igreja. Ele queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. John Stott diz que alguns dos termos que Lucas usa para descrever Saulo antes da sua conversão parecem ser deliberadamente escolhidos para tratá-lo como um animal selvagem e feroz. Como um animal selvagem e feroz. O verbo que Lucas utiliza aqui, cuja única ocorrência no Novo Testamento se encontra aqui no capítulo 8, verso 3, em referência a essa intenção de Saulo em destruir a igreja, é empregado no Salmo 80, verso 13, em relação a animais selvagens destruindo uma vinha. Saulo era um animal selvagem tentando destruir a igreja. Um pouco mais tarde, os cristãos de Damasco o descreveram como alguém que em Jerusalém estava procurando exterminar os cristãos. Portanto, o homem, ou animal selvagem, mais animal selvagem do que um ser humano, que em poucos dias seria transformado num cristão, se chamava Saulo de Tarso, depois conhecido como Paulo. A atitude de Paulo talvez se justifique por aquilo que ele mesmo relata na sua carta aos Filipenses. Você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versos 4 a 8. Paulo vai dizer que é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais, porque fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo era um hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, quanto à linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quanto à lei ele era um fariseu, e quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja. Ele mesmo se descreve desta forma: procurava viver de maneira irrepreensível perante a lei judaica. Isso ele vai descrever também no capítulo 26 de Atos. Você pode localizar esse texto, que é mais uma narrativa a respeito da sua conversão.
Paulo está falando ao rei Agripa, e ele vai dizer em Atos 26, versos 4 e 5: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. O verso 9 do mesmo capítulo 26 vai dizer que na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Esse é o Paulo, que na cidade ou na estrada para Damasco se encontra com Jesus. Esse é o Paulo. No capítulo 22 de Atos, você pode acompanhar comigo, Atos 22, versos 3 a 5, Paulo vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que lá estivessem, para serem punidos. E o verso 19 desse mesmo capítulo vai dizer: eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Esse foi o Paulo que encontrou Jesus, na estrada que ia para Damasco. Paulo se converteu, teve uma experiência de conversão que mudou completamente a sua vida. O que é conversão? Conversão é uma volta para Deus. É uma volta para Deus. Enquanto a sociedade hoje caminha para longe de Deus, para longe dos caminhos, dos propósitos de Deus, a conversão é uma volta para Deus. Converter-se é voltar-se para Deus e voltar-se para os seus planos, para os seus propósitos. Já compartilhei com os irmãos no início dessa série uma frase do Keith Phillips, em que ele diz que Deus não nos chamou para fazer convertidos, mas para fazer discípulos, e que a conversão é o primeiro passo do discipulado. Mas não existe discipulado sem conversão. Pode existir membresia de igreja, mas discipulado não existe sem conversão, sem uma experiência de mudança, de transformação de vida. É impossível acontecer um discipulado, é impossível alguém decidir seguir Jesus se não tiver se convertido, se não tiver tomado a decisão de voltar-se para Deus. Meu pai costuma dizer que conversão não é adesão, e parece que nos nossos dias nós vemos mais adesão do que conversão.
Talvez por conta do fenômeno das redes sociais, as pessoas estão aderindo a movimentos, mas não se convertendo, não tendo uma experiência real com Deus. E aí o que nós encontramos é meramente um cristianismo nominal, um cristianismo de membro de igreja, que não causa transformação no caráter, que não causa transformação no coração, que não causa transformação nas palavras, que não causa transformação nos negócios, que não causa transformação nos relacionamentos, na forma de lidar com os outros, de tratar os outros. Deus não deseja que sejamos meros membros de igreja, Ele deseja que sejamos discípulos autênticos. Temos uma diferença tremenda entre aquilo que poderíamos chamar de um cristianismo institucional e um cristianismo essencial. A igreja é essencial na nossa vida, nós precisamos da igreja. Mas o cristianismo essencial é aquele que tem Jesus como a essência da nossa vida, da nossa existência. Se Jesus é a essência, nós não podemos agir, fazer coisas que não combinam com Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o reino de Jesus. Não existe cristianismo sem conversão. Não existe como ser membro de uma igreja sem conversão. Sem conversão, a igreja vira entretenimento. Sem conversão, a igreja vira um clube de amigos. Infelizmente, é possível ser membro da igreja sem ter uma experiência com Deus. Entretanto, com Paulo não foi assim. Não foi assim. A luz de Deus brilhou e Paulo ficou cego. Parece um paradoxo, né? Quando a luz brilha, a gente enxerga melhor. Mas quando a luz de Deus brilhou naquela estrada, uma luz poderosíssima, Paulo ficou cego para a realidade que estava à sua volta. Passou um tempo sem enxergar, 3 dias sem ver o que estava à sua volta. Precisou ser conduzido, ser ajudado por aqueles que estavam com ele, para chegar até Damasco. Não conseguiu enxergar mais um palmo à sua frente. Entretanto, mesmo cego, essa luz brilhou dentro dele, no seu interior, no seu coração. Aquele Paulo que não conseguia enxergar um palmo à sua frente, passou a ser capaz de enxergar o seu pecado, enxergar a sua arrogância, enxergar tudo aquilo que estava na sua vida, estava no seu coração e que não tinha nada a ver com Deus que ele tentava seguir. Aquela luz brilhou dentro dele, e como nós precisamos dessa luz brilhando nos nossos corações, para clarear a nossa consciência, para clarear o nosso entendimento e nos conceder visão daquelas áreas da nossa vida que precisam ser limpas, corrigidas, tratadas, melhoradas, aqueles pecados que precisam ser confessados e abandonados para que alcancemos misericórdia da parte do Senhor. Paulo se achava o tal, entretanto, estava na direção errada. Quando a luz de Deus brilha no nosso coração, enxergamos o nosso pecado, enxergamos a realidade de que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A conversão acontece por meio de um reconhecimento de pecado, de que somos pecadores, e a conversão é um abandono do pecado. Conversão implica arrependimento.
metanoia no grego, que significa mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção. Quando o homem se converte, joga por terra o pecado e tudo aquilo que o afasta de Deus. A luz de Deus brilha, clareia o nosso coração em trevas e nos mostra o que está errado, nos aponta os cantos e recantos do nosso coração que precisam ser limpos pelo poder de Deus e pela graça de Deus. A conversão é a manifestação da luz de Deus na vida do ser humano, tirando-o da escuridão, mostrando o pecado e mostrando a solução para o seu pecado, que é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A conversão é o confronto do homem pecador, é o confronto do ser humano pecador com Deus Santo, fazendo esse ser humano enxergar o seu pecado e a sua realidade de vida. A luz foi tão forte que cegou Paulo, mas num outro sentido, a partir daquele momento, Paulo passou a enxergar a sua realidade de vida. 3 dias sem ver o mundo à sua volta, mas 3 dias olhando para dentro de si. Como precisamos disso, irmãos? Mesmo nós que já tivemos um dia um encontro com Jesus, como precisamos disso? Como seria bom se nós pudéssemos fazer um retiro sozinhos, só para olhar para dentro de nós durante 3 dias e perguntar a Deus: Deus, o que é que tu estás encontrando de errado em mim? O que é que precisa mudar na minha vida? A conversão acontece pela graça de Deus, pela intervenção de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Lembre-se que Deus pode mudar a sua vida e que discípulo autêntico é aquele que teve uma experiência genuína com Deus, que teve um encontro com Deus, não na estrada para Damasco, mas na estrada da vida. Na estrada da vida encontrou-se com Deus e teve a sua vida completamente transformada. Mas continuamos aprendendo com Paulo que discípulo autêntico é aquele que também se humilha diante de Deus. Diz o texto, volte ao texto comigo lá no capítulo 9 de Atos, no verso 4, nos diz que Paulo caiu por terra. Paulo caiu por terra, ele caiu do cavalo. Deus fez com que ele caísse para reconhecer a sua necessidade de Deus. Muitas vezes Deus permite que o ser humano caia para que enxergue o quanto precisa de Deus, o quanto necessita de Deus. Quando Paulo caiu, caiu também o seu orgulho, caiu a sua vaidade, caiu a sua autoconfiança. Aquele homem cheio de si, cheio de coragem, destemido, que assolava a igreja, que entrava pelas casas e aprisionava as pessoas, caiu do cavalo. E ali Paulo começou a se humilhar perante o Senhor, porque aquele homem destemido viu que estava diante de alguém que era maior do que ele. Viu que estava diante de alguém que era muito maior do que ele, já se dirige a ele: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ali ele começou a se humilhar diante de Deus, ali ele começou a reconhecer os seus pecados e reconhecer que estava errado e que precisava de um novo rumo na sua vida. Discípulo autêntico é uma pessoa humilde, é uma pessoa que se humilha diante de Deus, porque o discípulo é sempre uma pessoa ensinável, ele é um aprendiz e que está sempre aprendendo de Deus. Nunca chegou a um ponto na sua vida e que pode dizer: já sei tudo de Deus. Mas ele está em constante aprendizado e justamente por isso precisa ter um coração quebrantado, precisa ter um coração humilde. Não pode ter nariz empinado.
Paulo estava andando a cavalo, se achando tal, mas Deus fez com que ele caísse. John Stott diz que aquele homem que esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, estava sendo guiado agora por outros, humilhado, sem enxergar. Não podia haver dúvidas sobre o que acontecera na sua vida. O Senhor Jesus aparecera a Paulo. Não era um sonho, uma visão subjetiva, era uma aparição objetiva de Jesus, desse Jesus ressurreto e exaltado que estava diante dele e que lhe disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. A luz que ele viu era simplesmente a glória de Cristo. E a voz que ouviu era a voz de Cristo. Cristo irrompeu em sua impetuosa carreira. Cristo fez com que ele interrompesse a sua impetuosa carreira de perseguição e fez com que ele se voltasse para a direção que Deus tinha para ele. Ele se humilhou, um discípulo autêntico, uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, que se humilha diante de Deus, que não tem dificuldade para reconhecer os seus erros, que não tem dificuldade para reconhecer as suas falhas, que se quebranta diante do Senhor. Mas o discípulo autêntico é também um discípulo que está disponível e disposto a ouvir a voz de Deus. Ali naquela estrada para Damasco, Paulo ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa maneira? Por que você está falando desse jeito? Por que você tem tomado essas atitudes? Jesus interrogou Saulo, como hoje está interrogando a mim e a você, questionando as nossas atitudes, questionando o nosso comportamento dentro de casa e fora de casa e dentro da igreja também. Jesus falou ao coração de Paulo, questionando essas atitudes. E hoje Ele está fazendo a mesma coisa comigo, com você. Saulo, Saulo. É interessante que Jesus o chamou pelo nome, porque Jesus nos conhece pelo nome. E Ele conhece o nosso nome, conhece o nosso caráter, conhece o nosso interior, conhece a nossa vida. No meio de uma multidão de mais de 7 bilhões de pessoas, Jesus conhece o seu nome. Jesus tem condições de chamar você pelo seu próprio nome. Ele sabe de todos os detalhes que envolvem a sua vida. Ele conhece você pelo nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, as suas angústias, as suas provações, interrogações, ansiedades, seus medos. Ele conhece as intenções do seu coração. Jesus sabia que as intenções de Paulo para com os cristãos de Damasco não eram nada agradáveis. Ele queria destruí-los. Por que me persegues? Jesus perguntou. Na visão de Paulo, a sua perseguição era apenas aos cristãos, mas Jesus disse: você está perseguindo a mim, antes de perseguir aos meus discípulos, antes de perseguir aos meus seguidores, você está perseguindo a mim. Todas as vezes que pecamos, antes de ofender alguém, estamos ofendendo a Jesus, estamos ofendendo a santidade de Jesus, estamos ofendendo a santidade de Deus. Paulo achava que estava simplesmente ofendendo aqueles cristãos,
perseguindo aqueles cristãos. Mas Jesus disse: você está perseguindo a mim, Paulo. Todas as vezes que pecamos, estamos, antes de tudo, ofendendo a Jesus, ofendendo ao nosso Deus. Paulo respondeu a Cristo com duas perguntas: quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta: que devo fazer, Senhor? Sua resposta foi racional, livre e consciente. De acordo com Atos 22, verso 10, ele não apenas perguntou: quem és tu, Senhor? Mas perguntou também: que devo fazer, Senhor? Que devo fazer? E ali na cidade de Damasco, Deus usou Ananias para que Paulo pudesse voltar a enxergar, e ali em Damasco ele já começou a pregar, e já começou a experimentar aquilo que Jesus havia dito a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que muitas vezes esse texto passa batido, né? E a gente se esquece que conversão implica sofrimento também. Eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Naquela primeira cidade, Paulo já foi perseguido. O perseguidor deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Paulo teve que sair de Damasco sendo colocado num cesto de noite. O colocaram num cesto e desceram pela muralha, porque os portões estavam fechados e as pessoas estavam ali na porta esperando que ele passasse para prendê-lo. Ele começou a pregar o Evangelho. Deus transformou completamente a sua vida. E a sua vida tomou um novo rumo. Ele viveu uma nova realidade de vida. Especialmente porque no último relato da sua conversão, que ele faz no capítulo 26, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 26, no verso 19, Paulo vai dizer ao rei Agripa, depois de contar toda a sua experiência, ele vai dizer ao rei Agripa, no verso 19, Atos 26, 19: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Discípulo autêntico é aquele que obedece à visão celestial. Discípulo autêntico é aquele que obedece à visão celestial. Paulo teve uma visão de Deus e tornou-se obediente a essa visão. Ele obedeceu a Deus e procurou ser obediente em tudo, nos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele procurou obedecer a Deus, e isso observamos desde a sua conversão até o final do relato a respeito da sua vida. Em Atos capítulo 28, ele foi obediente ao Senhor. Discípulo é alguém que obedece, é alguém que vê o propósito de Deus e cumpre, é alguém que ouve a voz de Deus e obedece. Não basta simplesmente vermos o que Deus tem para nós, ouvirmos a voz de Deus, se nós não temos no nosso coração a disposição de obedecer. Se não existe no nosso coração a predisposição de obedecer ao que Deus tem para nós, de fato a nossa vida encontrará um novo sentido, um novo significado na nossa obediência incondicional e irrestrita a Jesus.
É desta forma que nós seremos discípulos autênticos, verdadeiros, que de fato estarão disponíveis para fazer aquilo que Ele bem quiser, aquilo que Ele bem desejar. Este discípulo, Deus espera encontrar em mim e em você.